Os chamaréis são caranguejos que vivem em mangues e estuários e até na beira da praia, no que chamamos de ambientes de transição, o qual está sujeito às influências do ciclo das marés. É na maré baixa que eles saem de suas tocas para se alimentar, competir por recursos e se reproduzir. Tudo isso acontecendo em uma grande população mista de machos e fêmeas, onde os machos passam boa parte do seu tempo tentando atrair as fêmeas através do seu display reprodutivo, muito característico desse grupo, que é o display de aceno. Eles realizam esse display de aceno utilizando o seu grande quelípodo hipertrofiado, que possuem um tamanho tão exagerado que eles perderam força de pressão e utilizam apenas para competir contra os machos e atrair fêmeas. Essa aquela só está presente nos machos. As fêmeas possuem duas carinhas diminutas que elas utilizam apenas para alimentação. O mais importante para a gente hoje é saber que a coloração corporal pode ser um sinal para quais específicos. Um estudo realizado por pesquisadores portugueses e estadunidenses pesquisou a ecologia visual de uma espécie de chamaré, o catanguary. Essa espécie apresenta um roxo bem marcante em diversas áreas do seu corpo, desde a parte frontal de sua carapaça até a parte externa e interna do seu quelípodo maior. Eles se perguntaram, será que a coloração difere das cores dos diferentes substratos que ocorrem em seu ambiente? Para isso, eles precisaram analisar 5 variáveis: propriedade do sinal, comportamento do animal, propriedade da luz ambiente, background e o sistema visuais dos observadores, tanto coespecíficos quanto predadores. Colocando tudo junto em uma análise computacional que a gente chama de modelagem visual, foi possível responder a pergunta deles. Para a modelagem visual é considerado a coloração do animal sobre um tipo de iluminante, que nesse caso é a luz do sol, que vai fazer com que ele reflita uma coloração, que seria a sua sinalização, contra um background, que pode ser de uma coloração mais clara, como também de uma coloração mais escura. Tudo isso sobre os diferentes tipos de sistemas visuais, tanto de aves, como que são os predadores, quanto de caranguejo, que são os coespecíficos. Todas essas informações juntas, dentro de uma modelagem computacional, a gente consegue realizar a modelagem visual. Como o objetivo dos pesquisadores estava relacionado à conspicuidade, ou seja, o quanto o animal pode ser visto contra o seu background, foi analisada apenas a coloração. E essa coloração é captada por um equipamento chamado espectrofotômetro. O espectrofotômetro é um equipamento capaz de captar a luz que está sendo refletida por um objeto, ou até mesmo a luz que está sendo emitida por alguma fonte de luz. Essa luz é captada e é traduzida para um gráfico no computador que a gente consegue entender e visualizar. Agora vamos ver o gráfico de refletância dos animais e do background. Começando pela refletância dos machos, o que a gente vai ter é a quantidade de refletância que vai estar sendo refletida pelo comprimento de onda pelas diferentes partes do corpo do animal. Pela aquela maior, aquela menor, pernas, carapaça e a região da boca. O que a gente pode ver nesse gráfico é que a refletância daquela maior, ela possui a maior quantidade de refletância do que as outras partes do corpo. Cada parte do corpo vai ter uma refletância específica. Agora, observando só a refletância das quelas de diferentes machos, onde cada linha dessa vai ser um macho diferente, o que a gente vai perceber é que existe uma variação. Cada macho vai ter uma reflexão daquela diferente, distintas uma da outra. Isso pode influenciar a sua conspicuidade dependendo do seu background. Vemos também que tem uma diferença de refletância quando comparamos aquela externa e interna. A gente vê que aquela externa reflete mais luz do que aquela interna. E a refletância das fêmeas, a gente também vê que aquela diminuta que ela tem reflete mais luz do que as outras partes do seu corpo. E por fim temos o background. O que a gente tem aqui é a refletância estimada dos backgrounds claros e escuros, e também temos a mensuração da sua radiância, um comparativo. O que eles queriam saber aqui é se a refletância equivalia a uma mensuração de radiância.
e o que a gente vê no gráfico, sim, existe uma semelhança. Então, o que eles fizeram foi utilizar na modelagem a refletância do substrato como seu padrão. O que vocês acabaram de ver são os principais dados utilizados para a modelagem visual nesse artigo. Eles colocaram as diferentes partes do corpo desses animais em comparação com o substrato e analisaram o contraste cromático na visão de aves e caranguejos. O que eles esperavam encontrar é que a partir da modelagem visual mostrasse que machos deveriam ser mais conspícuos do que fêmeas, aquela maior do macho seria a parte mais chamativa do corpo, as bolas de lamas construídas pelos machos iria dar um contraste a mais para o macho, e por fim, eles dizem que o ponto de vista do predador aviário que observa o animal de cima, para esse predador, o caranguejo, ele seria críptico, ou seja, ele seria camuflado contra o seu substrato. Agora veremos os resultados da modelagem visual. Cada parte de machos e fêmeas foram modelados para brilho e cor. Aqui temos o resultado da modelagem para a visão do caranguejo, contra o segmento de bolinhas escuras e bolinhas claras. Focando primeiro no segmento escuro e começando pelo contraste de brilho, temos no eixo Y o ΔB, que é o contraste de brilho de cada uma das partes do corpo do caranguejo, onde as barras escuras são machos e as barras claras são fêmeas. A gente vê nesse gráfico que machos são significativamente mais brilhantes do que as fêmeas. Vemos diferença naquela, na região da boca e pernas. No contraste de cor, que é o gráfico da direita, temos que fêmeas possuem maior contraste de cor naquela, mas na região da boca e pernas, machos são mais conspícuos. É interessante notar que existe um dimorfismo sexual de cor e brilho na região daquela, boca e pernas, mas não na carapaça. Isso pode significar que a região de sinalização lateral é otimizada para quais específicos e que a cor da carapaça de machos e fêmeas estão sob a mesma pressão evolutiva, que é a pressão de predação. Ambos possuem carapaças de cor similares, pois essa é a cor que mantém camuflado nos diferentes backgrounds. Indo para o gráfico de substrato claro, vemos que o contraste de brilho daquela e boca dos machos se mantém significativamente mais conspícuos do que as fêmeas. E no contraste de cor, mais uma vez a região da boca dos machos foi altamente contrastante. Essa é uma região que está visualmente disponível para quais específicos, mas não para predadores. Ou seja, existe aqui uma otimização da sinalização para quais específicos de forma a evitar pista para predadores, uma vez que as aves estariam enxergando os animais de cima. Mais uma vez, a carapaça de ambos não são significativamente distintos. Esse dimorfismo de cor se mantém em todos os tipos de background, onde os machos tenderão a ser mais brilhosos em suas partes sinalizadoras do que fêmeas. Podemos ver isso melhor quando olhamos para o gráfico referente à modelagem visual das aves. As mesmas partes do corpo dos animais que são conspícuas para os caranguejos também são para as aves, tanto no background escuro quanto no claro. Aqui vemos que o dimorfismo de cor e brilho continuam, machos sendo mais contrastantes em termos de brilho e cor do que as fêmeas, com exceção de poucas partes do corpo. E o detalhe importante que mencionei agora há pouco vai ser corroborado aqui, que vemos que a pressão de predação mantém a coloração do brilho dos machos e fêmeas sem diferença na visão das aves. E aparentemente isso não é algo exclusivo dessa espécie. Outras espécies de chã-maré tendem a ter a carapaça mais camuflada para evitar a predação. O resultado dessa modelagem que vimos foi feita colocando o caranguejo contra o seu substrato, mas os pesquisadores também fizeram a modelagem colocando em comparação as próprias partes do animal. Como principal exemplo, temos a comparação daquela contra a boca do caranguejo na visão de quais específicos e predadores. Eles viram que também existem diferenças sexuais de contraste aqui, que dá suporte à predição de maior conspicuidade nas regiões de comunicação intraespecífica, onde os animais são mais contrastantes entre as partes do seu corpo do que as fêmeas. Tá, mas a questão principal vem agora. Será que esses pesquisadores encontraram diferença de conspicuidade dependendo do background? A resposta mais direta é que sim. As bolas de lama mais escuras produzidas pelos machos aumentam a conspicuidade deles em relação ao substrato mais claro, mas não é possível afirmar que possuem um papel na seleção sexual. Talvez eles utilizem isso apenas como marcas de toca para orientação, que é o que chamamos de landmarks. O que podemos concluir com esse estudo é que a ecologia visual do caranguejo chã-marés leva em consideração fatores de comunicação social e de sobrevivência,
Regiões direcionadas para cor específicos são otimizadas para passar esse sinal, como por exemplo a boca e a região daquela externa, enquanto que regiões direcionadas para predadores, como a carapaça, são otimizadas para reduzir essa pista, ou seja, tornando o animal mais camuflado.